Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor maravilhoso do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, possa abundar de forma grandiosa em nossas vidas, nos fazendo compreender as maravilhas do seu sacrifício por nós, né? O sacrifício de Cristo e do sacrifício de Deus o Pai em favor de cada um de nós, né? Algo grandioso que nós carecemos compreender, para compreendermos o amor, compreendermos toda a verdade bíblica, a essência da verdade, né? O suprassumo da verdade, que vai além de um conhecimento teórico, filosófico, né? Do que seja verdade, do que seja mentira, do que seja o certo, do que seja o errado, né? Mas aquele conhecimento que nos dá assim uma motivação ou o poder para praticar tudo isso. Esse é o nosso desejo, né? Que nós busquemos isso. Essa semana estamos estudando sobre isso, sobre o sacrifício, o tamanho do sacrifício que Deus fez por nós, que Cristo fez por nós, e como é que João vê isso, como é que João escutou isso da boca de Cristo, como é que aquele, né, apóstolo mais jovem, aquele discípulo mais jovem, que se tornou no apóstolo mais longevo, o último dos apóstolos, né? Como é que ele enxergou essa maravilha do que é o sacrifício? Aquele que se demorou mais na obra, que se sacrificou mais, por mais tempo na obra. Pois bem, nós vamos estudar exatamente essa semana, dando continuidade ao que nós já começamos ontem, né? Estudo maravilhoso sobre o sacrifício. E hoje nós vamos para a pergunta número 3, que diz assim: João foi ensinado sobre o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo? Será que João era tão jovem, né, para compreender isso? Vamos ver. João 10, verso 15 diz assim: Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha, parece que nesse verso aqui tem algo, numa frase, numa oração dita assim, quase que numa respiração só da parte de Cristo, parece que ele está falando de dois assuntos, ou de um assunto contraditório. Ele está pulando de um assunto para outro sem qualquer ligação. Porque primeiro ele começa a dizer aqui que ele conhece o Pai e o Pai conhece ele. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, né? Inclusive ele vai dizer lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, ele vai ser bem taxativo em dizer que ninguém no universo conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém no universo conhece o Filho a não ser o Pai. Conhecer no sentido espiritual profundo, né? O sentido espiritual que os anjos conhecem Deus, os anjos conhecem Jesus Cristo e tal. Mas conhecer da forma como ele está dizendo, espiritualmente, não. Olha só que coisa linda. Então, Cristo está dizendo aqui assim, olha, ninguém, assim como o Pai me conhece a mim, o Pai me conhece como ninguém. E eu conheço ao Pai como ninguém. É o que ele está querendo dizer, né? Aí, de repente, ele diz assim, ó, e dou a minha vida pelas ovelhas. O que é que tem a ver o Pai conhecer a Cristo, Cristo conhecer o Pai e Cristo dar a vida pelas ovelhas? Cristo está falando da relação dele com o Pai. De repente, a relação agora é só entre ele e as ovelhas. Já imaginou? Então, você se pergunta, Jesus aqui foi infeliz? João não entendeu alguma coisa? Ou essa mensagem é tão linda e profunda que a gente precisa, com o espírito do mesmo Cristo que estava tentando dizer, entender o que ele está querendo dizer aqui? Ah, vamos entender agora. Porque isso é tão maravilhoso que ele está querendo dizer para mim e para você que um homem só é capaz de dar a vida, uma pessoa só é capaz de dar a vida por outra pessoa, por algo, por uma obra, por uma ideologia, por uma fé, por uma convicção, por algo maior, para beneficiar alguém. Só é possível fazer isso quando você conhece. Jesus só deu a sua vida pela humanidade, né? Deu a vida
motivado por algo que nós chamamos, que é algo que é difícil da gente falar disso, porque é algo que a gente não conhecemos em plenitude, como diz Paulo. Nós conhecemos só em parte, que é o amor. Mas um dia nós conheceremos em plenitude. Então, não é muito fácil de falar sobre o amor, né? Quando Cristo foi falar com Pedro sobre o amor, o ágape, aquele amor profundo, do amor sacrificial, capaz de dar vida pelo outro, Pedro, enfim, foi honesto. Falou, não, eu gosto do Senhor. Amar com amor ágape, não. Eu amo com amor filéu, né? Com amor de gostar. Olha quanta honestidade, né? Quanta verdade no coração daquele discípulo que tinha aprendido a lição. Coisa linda, né? Da parte de Pedro. Senhor, eu estou sendo honesto com o Senhor. Eu não amo o Senhor com amor ágape, porque eu não tenho condição ainda. Eu preciso aprender com o Senhor, eu preciso receber. Nem sei se um dia eu serei capaz de amar como o Senhor ama, como Deus ama. Mas, né? Olha que coisa linda o que Pedro está dizendo ali, né? Alguém que foi quebrado, alguém que foi humilde, estava ali aprendendo. E aqui, olha, é necessário amor. Agora, e o amor? Como é que se chega nele? Que escada é essa do amor para que eu consiga compreendê-lo e praticá-lo, vivê-lo, senti-lo, né? Retransmiti-lo para os outros, compartilhar com os outros? Como é que eu faço isso? Tudo vem com essa palavrinha aqui chamada conhecimento. Quando eu conheço alguém, eu sou capaz de dizer um sim ou não. Eu sou capaz de amar ou de odiar, de me aproximar ou de me distanciar. É o conhecimento. Quando Jesus diz assim, olha, eu conheço o Pai, eu sei quem é o Pai me ama tanto, Ele é onisciente, eu conheço Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo. Tudo que Ele planejou para mim é perfeito. Eu dou a minha vida sem medo. Quando o Pai planejou isso de eu morrer pelo outro, eu dou sem medo. Eu tenho certeza que Ele vai me ressuscitar, porque eu conheço Ele. Olha que coisa linda. E aí ele diz assim, e o Pai conhece a mim. Se o Pai me deu essa missão, é porque eu posso fazer. Que coisa linda. Olha, não sabe como é o nome disso? Amor. A base do amor é o conhecimento. Eu duvido que se você conhece bem um colega, uma pessoa que se diz que é teu amigo, mas essa pessoa, você conhece bem ela. Ela diz assim, olha, me empreste aqui R$100, que eu estou precisando pagar uma dívida ali, mas daqui a 15 dias eu venho lhe pagar sem falta. E você sabe que essa pessoa não paga nada a ninguém. Que essa pessoa fala muito, é uma pessoa enrolada, pessoa cheia de problemas, é uma pessoa que não entendeu ainda os princípios éticos, morais, é uma pessoa que teve dificuldade, né, desde a infância e tal. Não entende a importância desses princípios morais, né? Ele não entende ainda, porque não aprendeu, não é porque porque não aprendeu ainda, pronto. E então, se você der os 100, você sabe que tem 99% de chance de não receber. Porque você conhece, não é? Conhece. Mas quando você conhece alguém que diz assim, olha, eu vou emprestar aqui R$100, eu tenho certeza que antes dos 15 dias ele chega aqui. Porque ele não vai conseguir nem dormir enquanto não pagar isso aqui, porque é da índole dele, é do caráter dele. Não é assim? O nome disso é conhecer. O conhecimento ele é tão profundo, eu digo que é a bomba atômica espiritual neste mundo. Nada é mais poderoso do que o conhecimento, porque o conhecimento ele traz a fé, com a fé vem a compreensão do amor, a força e o poder para praticar toda a palavra de Deus e amar. Tudo vem do conhecimento. Não é à toa que Cristo diz lá em João 17, verso 3, que te conheçam. Ele traz à tona o conhecimento. A vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Conhecer. Que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, por meio de Jesus a quem tu enviaste, e a Jesus a quem tu enviaste. Não é mesmo? Olha que coisa poderosa é essa revelação. Então, quando Cristo está dizendo aqui, olha, assim como o Pai me conhece a mim, assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai. Então eu sei quem está lá cuidando de mim.
olha, eu vou sofrer muito aqui, mas eu tenho certeza que eu vou ser vencedor, porque eu confio nele, eu sei quem é ele. E sabe por que eu estou aqui? Porque ele me conhece, ele me disse que eu posso vencer. Meus amados, já viram a beleza desse verso? Agora, já imaginou, Jesus escolheu você para fazer uma obra. Jesus escolheu a mim. Se eu tenho essa fé, né, se eu realmente sou servo de Cristo, eu tenho essa fé. Se você é servo de Cristo, você vai ter essa fé. Já imaginou? Eu ter esse conhecimento de que se ele conheceu a mim, porque ele sabe que eu sou capaz para fazer aquilo, que para muita gente pode parecer impossível, até para mim mesmo é muito difícil, mas se ele escolheu a mim, e eu conheço ele, eu vou fazer a obra. Eu vou fazer porque há conhecimento, a relação pessoal. Que coisa linda, né? É porque Jesus conhecia o Pai. É porque Jesus passou a conhecer o ser humano. Porque Jesus conhecia os meandros ali todos, né? O amor, a necessidade de vencer o mal, a beleza da verdade, a luz da verdade, a vida que vem de dentro dessa luz da verdade. É que Jesus estava dando a sua vida, se sacrificando nesse nível. Então, para se sacrificar, é necessário ter conhecimento. Não é um conhecimento filosófico, não é um conhecimento teórico, mas um conhecimento profundo que vem realmente da relação pessoal com Deus e com Cristo. Continuando, amados, vamos aqui para a pergunta número 4. O sacrifício de Jesus foi forçado pelo Pai ou o Filho fez esse sacrifício de forma voluntariamente? Ou seja, será que esse sacrifício de morrer pela humanidade foi algo forçado? O pai implorou, meu filho, morra. Se você não morrer, está tudo perdido. Será que foi assim? Ou houve um espírito voluntário da parte de Cristo, um espírito de iniciativa? Cristo tomou a iniciativa. Olha, quando eu leio, por exemplo, lá no livro de Isaías, lá no capítulo 6, né? Acho que é o versículo 8, quando há aquela pergunta, né? O pai pergunta, né? Pergunta como se estivesse fazendo uma pergunta no lugar da humanidade, né? Como se Deus fosse um ser humano. Ele pergunta, quem irá por nós? Quem há de nos redimir? Quem há de nos salvar? Aí aparece alguém, Isaías, né, na figura um tipo de Cristo. Eis-me aqui, envia-me a mim. O ser voluntário. O ser voluntário. Até que sai uma brasa lá do altar, né? E é colocado no lábio dele para ser um pregador. Ou seja, uma brasa de fogo do altar. A brasa é levada para o altar de incenso do lugar santo. Ali onde eram as orações, aonde o homem se preparava para entrar no Santíssimo. Ali era a divisão praticamente. Então, é como, deixando bem claro ali, que Cristo veio aqui na terra, ungido com o Espírito Santo, para nos conduzir ao Santíssimo, né? Nos pegar pela mão e levar até o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar a Deus senão através de Cristo. Então, olha que coisa linda. Nesse texto eu enxergo Cristo se voluntariando, Cristo tomando a iniciativa, né? para se sacrificar no lugar do homem, sem aquela coisa de que Deus deu, né? Porque o texto lá de João 3,16, se o homem se apegar à letra morta, ele vai achar que Deus empurrou Jesus para a morte, né? Porque o texto de Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha, como se Jesus fosse um presente, como se Deus estivesse dando a alguém um celular, dando um pedaço de bolo, dando uma caneta, um objeto qualquer. Não foi assim, né? Quando o texto diz Deus amou de tal maneira que deu, ele está dizendo assim, ele abriu mão daquele Filho divino para receber esse mesmo Filho numa outra natureza, num outro corpo, numa outra condição. Ele abriu mão daquele Filho que ele gerou com todo o carinho dele mesmo para nunca mais ter aquela pessoa de volta, nunca mais ter aquele corpo de volta, né? Porque a pessoa, Jesus, o filho não deixa de ser filho, né? Para nunca mais ter aquele ser daquela forma de volta. Ele dá aquele filho unigênito e agora vai receber de dentro da humanidade um filho primogênito. Olha que coisa, olha que sacrifício.
a minha mente não conseguiu atingir ainda uma compreensão profunda do tamanho desse sacrifício que Deus fez. Porque é algo que eu não consigo atingir. Eu acho que é muito difícil para o ser humano conseguir atingir, né, esse sentimento de Deus. Ora, para que eu tenha esse sentimento que Deus teve, eu tenho que ser um com Ele, para entender o que Ele sentiu, né? Talvez Abraão, no momento em que estava dando seu filho ali, aquela angústia, depois que passou tudo aquilo e o Espírito de Deus tocou no seu coração, talvez Abraão tenha chegado aí a um nível mais, uma compreensão mais profunda disso. Mas nós é muito difícil, né? Muito difícil. Então, quando eu olho para essa pergunta aqui, eu sou obrigado a refletir em tudo isso. Vamos para o verso está no versículo 18, João 10, 18, que diz assim: ninguém me tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim. Olha, nem o Pai tira a vida de Cristo. Deus não tira a vida de ninguém, né? Ninguém me tira de mim a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Veja, meus irmãos, baseado em todo o contexto bíblico, em todos os princípios irrevogáveis da palavra de Deus, nós temos aqui uma informação clara da boca do próprio Cristo, dizendo assim: olha, eu vou dar a vida por vocês, mas ninguém me obrigou, porque eu de mim mesmo é quem dou. Ninguém, nem ninguém pode tirar a vida de mim. Ninguém pode. Porque se o Pai, o único que tem autoridade, o único que tem o poder de matar qualquer pessoa, tirar a vida dele, ele não faz isso. Então ninguém tira a vida de mim, disse Cristo. Não, eu de mim mesmo a dou. Aí ele vai dizer agora algo muito importante, que muita gente lê esse verso e começa a deduzir bobagens, baseado em filosofias da igreja da Idade Média. Cristo fala assim, ó: tenho poder para dar, poder aqui é autoridade. Eu recebi a autoridade para dar a minha vida do Pai, e o Pai disse assim: dê a vida, meu filho, que eu trago você de volta. Olha, esse é o poder que ele está se referindo. Qualquer outro verso da Bíblia que diga o contrário, se todos os versos vai dizer só isso que eu estou dizendo aqui, né? Tenho poder para dar, eu recebi a autoridade. O próprio Cristo vai dizer lá em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada. Ele não tinha, foi dada. Então, quando ele diz aqui, ó, tenho poder, ou seja, tenho, a palavra poder aqui é autoridade, eu tenho autoridade para dar. Eu estou dizendo aqui, não é uma bobagem não, a última frase diz, ó, esta autoridade ou este mandamento eu recebi de meu Pai. Olha, meu Pai me disse, meu filho, olha, pode dar a vida que eu trago de volta, né? E é por isso que ele diz assim, e tenho autoridade para tomá-la. Eu vou retomar a minha vida de volta, porque o Pai já me deu essa autoridade. Se eu viver neste planeta, como exemplo, eu nunca pecar, levar os pecados da humanidade sobre mim, mas se eu nunca pecar, se eu fizer expiação como meu Pai planejou, seguindo a sua palavra, fazendo tudo direitinho, eu tenho certeza que eu vou morrer, eu dou a minha vida. O meu Pai não me obrigou. Está lá no livro de Hebreus. Quando o Pai enviou o Filho à terra, diz o texto lá, o Filho fala, sacrifício não quiseste, eu que escolhi dar minha vida. Sacrifício não quiseste, apenas um corpo me preparaste. Foi eu que decidi morrer. Um corpo humano, a natureza humana, foi eu que decidi assumi-la. Que coisa linda, não é? Que texto impressionante esse texto aqui. Então nós vemos aqui claramente, quando eu uno esse texto com o texto lá de João 3,16, a gente compreende perfeitamente que o Pai, esse Pai é maravilhoso, Deus o Pai é maravilhoso, ele não impõe nada a ninguém, ele é o Deus da liberdade. Ele nos deu o livre-arbítrio. Como ele poderia tirar a liberdade de alguém? Como ele poderia tirar a liberdade do próprio Filho, o nosso exemplo, o modelo? Foi a partir de Cristo que ele criou todas as coisas. Cristo é o modelo, né? É a origem de onde todas as coisas são feitas. É a partir dele. Então, Cristo é o nosso modelo, o nosso exemplo máximo para tudo. Então, se ele não tira... Se Deus, o Pai, né, ele não forçou ninguém a nada e jamais forçaria, principalmente a morte, ao sacrifício. Olha, sacrifício, na palavra de Deus, é algo voluntário. Tem que ser voluntário. Se você for fazer um sacrifício para uma igreja, para uma religião, que o pastor está dizendo, venha, venda a sua casa e traga o dinheiro todinho para cá e faça esse sacrifício de fé. Você, inocente, ignorante, vai fazer realmente um sacrifício de fé.
Porque você tem fé na palavra que o pastor disse, venda a casa e dá o dinheiro para ele. Fica sem casa, né? Então, a pergunta é, você teve fé que fez isso? Teve. Fé em quê? Fé em quê? No irracional? A Bíblia não manda fazer isso. Deus, o Pai, não faz isso com ninguém. Ele respeita a liberdade. Deus aceita o sacrifício voluntário, de livre iniciativa. Se você está na sua casa e falou assim, eu vou dar um exemplo para este mundo aqui que está apegado ao dinheiro e tudo. O pastor não pediu nada, a igreja não pediu nada, eu vou vender a minha casa e vou dar para lá. Pronto. Aí, neste caso, numa relação só entre você e Deus, sem contar para ninguém, sem botar na rede social, sem internet, sem nada, você vai fazer porque é algo que é seu. Você não está prejudicando ninguém, você mora sozinho, a casa é sua, você pretende sair pelo mundo, pregando, se livrar de tudo, aí você faz isso. Você faz um voto com Deus. Senhor, se eu te fizer isso, eu quero que o Senhor faça isso, eu vou demonstrar a minha fé e vou sacudir aqui a minha comunidade aqui com esse exemplo tal. Isso Deus aceitaria, porque é um sacrifício voluntário, só seu, livre iniciativa sua, como Jefté. Ninguém mandou ele fazer nada, ele fez aquele voto. O Senhor não pediu a Jacó, Jacó fez aquele voto. E muitos outros homens fizeram voto sem o Senhor pedir. Então, isso, o nome disso chama-se sacrifício, ou oferta de sacrifício. O homem que dá a oferta porque alguém está pedindo, sabendo que há necessidade, o homem que ele não entendeu ainda o que é sacrifício. O homem nem existia quando Deus resolveu, na sua mente, no plano da redenção, resolver dar a Cristo. O homem nem existia. Não foi Adão pecou, e quando depois que Adão pecou, aí Adão começou a chorar todo dia nos pés do Senhor, passou um ano chorando, Senhor, manda Jesus morrer por mim, para me salvar, manda, aí Deus teve pena, mandou. Jesus teve pena também, concordou com ele e veio. Não. Deus é o Deus da iniciativa. Ele deu primeiro sem ninguém pedir, quando nem havia necessidade. Deus ama o sacrifício, porque o sacrifício é a maior demonstração, é a prova do amor, é o sacrifício. Eu espero que o Espírito do Senhor nos ensine mais sobre isso, ensine a você, ensine a mim, sobre o verdadeiro sacrifício.